Abordaremos nesse instante a área policial a nível do nosso estado de Alagoas, citando os principais ocorridos nas últimas 24 horas no cenário da criminalidade e dos acidentes. A gente confere na íntegra aqui no Embalo Total na 104,1. Começo mencionando que acusado de assassinar a vizinha transexual a facadas após discussão vai a júri popular. Um homem de 40 anos acusado de assassinar com golpes de arma branca a transexual Raí Tâmara, de 22 anos, em outubro de 2022, sentou no banco dos réus nesta terça-feira, dia 24 de março. O júri popular está acontecendo na 8ª Vara Criminal da capital em Maceió. O réu responde por homicídio qualificado com as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Nos termos da decisão de pronúncia, Raí Tâmara foi morta a facadas pelo vizinho no dia 22 de outubro de 2022, em uma região conhecida como Beco da Vacaria, no complexo Virgem dos Pobres, bairro do Vegel do Lago, região Laguná de Alagoas. As investigações apontaram que o acusado e a vítima consumiam bebidas alcoólicas quando se iniciou uma discussão. Durante o desentendimento, a vítima recebeu golpes de faca, chegando a ser socorrida para o Hospital Geral do Estado, HGE, lá no Trapiche da Barra. No entanto, por conta das lesões no pulmão esquerdo e de múltiplos ferimentos em várias partes do corpo, ela teve hemorragia interna e acabou entrando em óbito. Chefe de gabinete da Secretaria da Mulher de Alagoas relata perseguição e assédio em hotel em Brasília. A alagoana Lara Almena, chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Mulher, denunciou ter sido vítima de perseguição e assédio na porta do quarto do hotel em que estava hospedada com a secretária Marília Albuquerque, em Brasília. O caso aconteceu essa semana, quando as mulheres cumpriam a agenda oficial no Distrito Federal. Lara relatou que logo após tomar café da manhã nas instalações do hotel, ela e a secretária voltaram para o quarto, pois Marília estava passando mal. O homem, que já as observava durante a refeição, entrou no elevador, não utilizou o cartão de acesso ao quarto, que autoriza o hóspede a ir apenas ao seu andar, e as seguiu. O homem a abordou no momento em que ela entrou no quarto, passou a insistentemente pedir o número do celular dela e a impediu de fechar a porta. Esse é um relato de uma das piores situações que eu já passei na vida, disse Lara ao divulgar o que aconteceu nas suas redes sociais. Esmiuço que jovem de 25 anos morre após acidente de moto em Delmiro Gouveia. Uma jovem identificada como Tailane Vieira da Silva, de 25 anos, morreu após um acidente de moto que foi registrado no último domingo nas imediações do loteamento Vila da Pedra, em Delmiro Gouveia. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Regional do Alto Sertão, mas foi transferida para uma unidade hospitalar em Arapiraca e lamentavelmente não resistiu e veio a óbito. No local, os militares tinham encontrado a vítima caída ao solo, inconsciente, com diversas escoriações pelo corpo, ao lado de um ciclomotor vermelho sem placa. Notifico que padrasto é preso após usar criança de 8 anos como aviãozinho em Arapiraca. Em meio às informações de uma grande apreensão de drogas em Arapiraca, uma outra situação chamou a atenção. Um homem de 46 anos foi preso pela Polícia Militar desde o último domingo, suspeito de usar o enteado de apenas 8 anos de idade para buscar drogas no bairro Manuel Teles. De acordo com a informação divulgada ontem, segunda-feira, 23 de março, através do relatório da PM, a prisão ocorreu durante a operação realizada por equipes do 3º BPM, com o objetivo de localizar entorpecentes e desarticular pontos de tráfico na área. Com o apoio de cães farejadores, os militares encontraram porções de drogas escondidas dentro de um córrego. Durante as buscas, a polícia avistou o menino andando descalço dentro do córrego em atitude considerada suspeita. Ao ser abordado, o menor relatou que havia sido enviado pelo padrasto para buscar uma sacola no local. Diante das informações, os policiais militares foram até a residência do suspeito, na rua Antônio Ferreira Barbosa, no mesmo bairro onde encontraram mais drogas. No
imóvel também estavam outras 2 crianças, filhos do suspeito. A mãe foi localizada e o conselho tutelar acionado. A mulher informou que estava separada do homem e que haviam algumas demandas judiciais relacionadas à pensão alimentícia. Esclareceu também que a criança de 8 anos não era seu filho biológico, mas sim seu enteado. Quentinhas em condições irregulares levam à interdição de estabelecimento na Ponta da Terra. Um estabelecimento que comercializava quentinhas foi interditado ontem, segunda-feira, 23 de março, durante mais uma ação de fiscalização da Vigilância Sanitária de Maceió. A ocorrência foi registrada no bairro da Ponta da Terra, onde o local funcionava em desacordo com as normas sanitárias exigidas. De acordo com o órgão, o estabelecimento apresentava diversas irregularidades que representavam riscos à saúde dos consumidores. Diante das inadequações, o comércio foi notificado e interditado, permanecendo fechado até que se adequasse às exigências sanitárias. Durante a inspeção, a equipe encontrou alimentos impróprios para o consumo, como charque estragado e queijo coalho vencido. Outros produtos utilizados na preparação das marmitas também estavam armazenados em temperaturas inadequadas. Segundo o chefe especial da Vigilância Sanitária de Maceió, o senhor Ayrton Santos, o ambiente apresentava condições precárias de higiene, incluindo paredes mofadas, presença de animais circulando na área de manipulação dos alimentos e armazenamento das marmitas em locais inadequados, como um sofá. De acordo ainda com o senhor Ayrton, os representantes do estabelecimento não possuíam em mãos o alvará sanitário, certificado de controle de pragas e do curso de boas práticas sanitárias. O estabelecimento tem um prazo de até 30 dias para se adequar às exigências sanitárias e solicitar a desinterdição. Caso o estabelecimento não se adeque, responderá a processo administrativo, cuja penalidade inclui uma multa de R$ 180 a R$ 38 mil. Informo que a Operação Mira Facção é envolvida em Tribunal do Crime e tortura em Alagoas. A Polícia Civil do nosso estado deflagrou nas primeiras horas de ontem, segunda-feira, a Operação Campo Limpo, com o objetivo de desmantelar o braço de uma facção criminosa que vinha aterrorizando o agreste alagoano. O grupo é acusado de gerenciar Tribunal do Crime, onde vítimas eram submetidas a sessões de tortura e execuções. A ação concentrou-se na cidade de Campo Alegre e região circunvizinha de Alagoas. Até então, o balanço espacial confirmou a prisão de 2 pessoas e a apreensão de um arsenal que inclui armas de fogo e farta munição. Sob o comando dos delegados Roberto Batista e Bruno Tavares, a operação mobiliza equipes das delegacias de homicídios de Arapiraca, Palmeira dos Índios e Batalha, além do suporte aéreo do SAE. A Polícia Militar também deu suporte estratégico com guarnições do Peló Lopes, do BOP, da Rotan e do Choque. Terror na madrugada, encapuzados invadem casa e atiram em homem em Maceió. A madrugada de ontem foi de pânico para uma família lá no Complexo Benedito Bentes, parte alta da capital lagoana. Isso porque criminosos encapuzados invadiram a residência e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o homem que estava no interior do imóvel. A guarnição Rocan 3, pertencente ao 5º BPM, foi acionada para averiguar a denúncia de disparos. Ao chegarem ao local, os militares conversaram com o pai da vítima, que presenciou a ação violenta e relatou os momentos de terror vividos pela família.
O filho foi atingido por um disparo na coxa direita. Inicialmente, ele foi socorrido e levado à UPA do Benedito Bentes, mas devido à necessidade de procedimentos mais complexos, foi transferido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para o HGE no Trapiche da Barra, em Maceió. Apesar do susto, as informações médicas indicam que o homem não corre risco de morte. Abre aspas, cadê o Gugu? Fecha aspas. Vítima é baleada na porta de casa por não saber paradeiro de desconhecido na capital alagoana. Ontem, mais outra violência registrada lá no Complexo Benedito Bentes. Um homem foi atingido por disparos de arma de fogo após ser abordado por um criminoso que procurava por um indivíduo identificado apenas como Gugu. De acordo com o relatório da PM, a vítima estava na porta de sua residência quando um homem em uma motocicleta usando uma camisa branca se aproximou e fez a pergunta. Ao ouvir que a vítima não conhecia o tal Gugu, o motociclista sacou a arma e efetuou vários disparos. Mesmo ferida na mão direita, a vítima conseguiu correr e buscou abrigo nas proximidades da Praça dos Pneus, conhecido bastante naquela região. A guarnição tático 2 do 5º BPM foi acionada e encontrou o homem caído, porém inconsciente. Golpe no crime organizado. Operação Multi corta comunicações e apreende drogas em presídios de Alagoas. A Polícia Penal do nosso estado desarticulou estratégias de facções criminosas durante a 10ª edição da Operação Multi, que foi realizada entre os dias 18 e 20 de março. A ofensiva, coordenada pelo Ministério da Justiça e pela Segurança Pública, mobilizou agentes para revistas minuciosas no presídio do Agreste, em Giraldo Ponciano, e também no presídio feminino Santa Luzia, em Maceió. Durante as varreduras simultâneas em celas e pavilhões, os policiais localizaram bilhetes, cartas e substâncias entorpecentes que seriam utilizados para articular delitos fora das unidades prisionais. A Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social, a SERES, ainda contabilizou o volume total do material apreendido e confirmou o impacto direto na estrutura das organizações que operam no estado. De acordo com o policial penal Carlos Voss, que é secretário executivo da gestão penitenciária da SERES, ele diz que o objetivo da ação era o silenciamento do crime, interceptando comunicações ilícitas e retirando entorpecentes de circulação dentro do sistema carcerário, e assim reforçando a política de segurança do estado. A Operação Multi tem como base combater a qualquer forma de comunicação de reeducandos com o meio externo, impedindo ordens de crime e articulações entre facções e grupos criminosos. É tolerância zero no estado de Alagoas contra o crime organizado. Ministério Público do nosso estado denuncia casal por morte de esteticista e pede prisão preventiva por tortura e cárcere privado. O Ministério Público de Alagoas denunciou os proprietários de uma clínica terapêutica pela morte da esteticista Cláudia Poliani.
Na ação, o órgão também requereu a prisão preventiva de ambos, destacando a gravidade de crimes e o risco que a liberdade dos denunciados podiam representar para a sociedade e para as testemunhas do caso. A acusação apontou crimes de homicídio mediante tortura e cárcere privado, além de indicar o risco de intimidação de testemunhas e prejuízo às investigações caso os denunciados permanecessem em liberdade. De acordo com o promotor de justiça, Dr. Adriano Jorge, da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca, há elementos que indicam práticas sistemáticas de violência contra internos, incluindo o uso de técnicas agressivas como o golpe conhecido e tão famigerado mata-leão. Misericórdia. A esposa do acusado também foi apontada como cúmplice direta, sendo mencionada em relatos de agressões e ameaças dentro da unidade. Trago à tona que padrasto que estuprou enteadas por 6 anos é condenado a meio século de prisão. O Poder Judiciário do nosso estado de Alagoas condenou um homem a 51 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão pelo estupro de vulnerável de suas 2 enteadas no município de Coruripe, litoral sul de Alagoas. A sentença, que foi divulgada ontem, segunda-feira, 23 de março, atende à denúncia do Ministério Público do nosso estado de Alagoas, que comprovou uma rotina de violência sistemática e prolongada. O agressor, que já estava preso, permanecerá em regime fechado para garantir a ordem pública. A 1ª Promotoria de Justiça de Coruripe demonstrou que o réu se aproveitava da relação de confiança e convivência familiar para cometer os crimes. Segundo as investigações, uma das vítimas sofreu abusos semanais durante 6 anos, entre os 6 e 12 anos de idade. Em 2025, o MP de Alagoas aditou a denúncia após confirmar que a 2ª irmã também havia sido alvo da violência do padrasto ainda na infância. A condenação baseou-se em laudos periciais e nos depoimentos convergentes das vítimas. O promotor de justiça, Dr. Leonardo Novaes Bastos, responsável pelo caso, ressaltou que os argumentos da acusação foram integralmente aceitos pela justiça. Pormenorizo que casal do Distrito Federal cai em golpe de falso emprego e é resgatado na rodoviária de Maceió. O programa Ronda no Bairro acolheu um casal vindo do Distrito Federal que ficou desamparado após cair em um golpe de falso anúncio de emprego na capital alagoana, em Maceió. O homem de 33 anos e a mulher de 20 anos, que está grávida de 3 meses de gêmeos, buscavam auxílio no terminal rodoviário após descobrirem que a promessa de trabalho em um restaurante local não passava de uma armadilha digital. A equipe social do programa articulou assistência imediata assim que encontrou os jovens em situação de extrema vulnerabilidade. Segundo o relato das vítimas aos agentes, um perfil falso em uma rede social veiculou a vaga de cozinheira, motivando o deslocamento de mais de 1.500 quilômetros até Alagoas. Ao chegarem ao endereço indicado, os dois constataram a fraude e perceberam que estavam sem dinheiro para alimentação ou moradia. A condição da mulher exigiu atenção redobrada da equipe técnica. Por ser profissional da área da gastronomia e estar em uma gestação gemelar, o suporte prioritário garantiu que a integridade física e emocional da gestante fosse preservada durante todo o processo de triagem. E finalizo a nossa movimentada, agitada pauta policial, relato das últimas 24 horas, discorrendo que Arsenal fora das ruas. Operação Desarme apreende 66 armas e prende 30 pessoas em Alagoas. A
Polícia Militar do nosso estado retirou 66 armas de fogo de circulação e prendeu 30 pessoas durante a primeira edição da Operação Desarme, que foi realizada entre os dias 14 e 19 de março. A mobilização coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública focou no asfixiamento logístico de facções criminosas através do combate ao tráfico de armamentos, munições e explosivos em todo o território alagoano. Sob a liderança de unidades especializadas como BOP, Rotan, Choque e Raio, além dos batalhões de aérea, a PM registrou de aérea não, da área, deve ser da área, exatamente. A Polícia Militar registrou 67 ocorrências em apenas 6 dias. Além das prisões e das armas, que incluem um flagrante de 10 espingardas calibre 12 de fabricação caseira no Pontal da Barra, em Maceió, os agentes apreenderam 303 munições, neutralizaram um artefato explosivo e cumpriram 26 mandados judiciais. No cenário nacional, a Operação Desarme apresentou números ainda mais robustos. A ação conduzida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp, atingiu diretamente o pilar financeiro das organizações criminosas, causando um prejuízo estimado em 562,5 milhões de reais. Os principais dados do Balanço Nacional informam nesse momento: prisões, 2.123 criminosos foram detidos. Armas, 595 unidades apreendidas. Munições, 17.282 projéteis fora de circulação. Drogas, 16 toneladas de entorpecentes interceptadas. E mandados, 574 buscas e apreensões foram cumpridas. De acordo com o secretário nacional de Segurança Pública, o Chico Lucas, a iniciativa representa um avanço estratégico ao priorizar ações contínuas contra os vetores que sustentam crimes como homicídios e roubos a bancos. As diligências contaram com a atuação conjunta das polícias civis e militares, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal, garantindo vigilância rigorosa em rodovias, portos e aeroportos. A estratégia baseou-se na inteligência e análise criminal, onde garantiu resultados sustentáveis na redução da violência em longo prazo. Dessa maneira, a gente encerra a área policial, os principais acontecimentos no mundo cão, no mundo da criminalidade inerente ao nosso estado de Alagoas, o relato das últimas 24 horas. Falou a radialista e advogada Aline Canuto.